Faltam 133 dias para o Natal e eu estou fazendo o acabamento da minha casa sozinha. E o que está bom sempre pode melhorar, então eu resolvi colocar um papel de parede nessa parede onde vai ficar a minha cama. Como dica boa, é dica compartilhada, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do papel de parede. Gente, eu comprei essa escada há algum tempo atrás e eu nem sabia que ela dobrava, né? Eu descobri quando meu irmão veio fazer aqui esses 2 cômodos, que ele é eletricista, e aí eu subi do nada, vi a escada dobrada. Eu falei, nossa, não acredito que essa escada é dobrada. Ele falou, sim, dobra. E aí, só que ela é ruim, né? Os degraus dela são para dentro. Então, ela é extremamente desconfortável para ficar muito tempo em cima. Para colocar a mão ali em cima também é bem desconfortável. Mas, enfim, eu consegui fazer. Mas pensa no medo de cair. Graças a Deus deu tudo certo. E esse papel de parede ele é super fácil de colocar, principalmente porque você não precisa ficar arrumando os desenhos, né? Ele não tem desenho, não é estampado. Eu tava olhando para essa casa hoje, eu tava pensando no quanto foi difícil chegar até aqui, né? Quanto eu vou tentar deixar no final do vídeo algumas fotos da casa como ela tava bem no começo, né? São 9 anos morando nessa casa e só agora a gente conseguiu terminar de construir os 2 cômodos de cima. Eles já estavam em ponto de laje quando eu conheci o bendito do pedreiro, que fez o acabamento entre aspas, né? E aí eu tava pensando, né, que às vezes a gente olha pra nossa casa e só enxerga o que ainda falta fazer, né, o que ainda tem pra fazer, e acaba esquecendo de olhar tudo que já conseguiu, tudo que já fez, até onde chegou, né? Alguns anos atrás eu morava de aluguel. A minha primeira casa que eu morei de aluguel foi uma casa que não tinha janelas, não tinham janelas, eram 2 cômodos minúsculos, isso foi há mais de 15 anos atrás. Eram 2 cômodos minúsculos e era o que o dinheiro podia pagar. Não, simplesmente é aquele tipo de situação que a gente olha e fala assim, não, isso daqui eu tive que passar por isso. Porque durante um tempo, depois de meses morando nessa casa, eu comecei a pesquisar outras casas de aluguel para tentar sair dessa casa. E a gente simplesmente não tinha condições financeiras. Na época eu estava grávida, a gente não tinha condições financeiras de sair daquela casa para ir para uma casa maior, para uma casa que não fosse insalubre, né? Porque, como não tinha janela, tinha 2 vitrozinhos. Tinha um vitrozinho no corredorzinho na frente do banheiro. Não, tinha 3. Tinha um dentro do banheiro e tinha um na cozinha, né? Então, do corredor do banheiro é o que, entre aspas, dava acesso para o quarto, mas não entrava ventilação nenhuma. E é interessante porque, assim, esses dias atrás eu precisei passar na frente da casa, na rua, né, que eu morei, e me fez lembrar, né, de várias situações, de várias coisas que eu passei. Era um lugar que a gente não tinha privacidade, que era a primeira casa do quintal. Era um corredorzão grandão e era a primeira casa. Tinham várias outras casas de aluguel lá dentro, mais profundo, né? E tinham casas em cima. E, gente, era muita bagunça, era muita situação ruim. Nossa, muito barulho, né? A minha filha, ela era um bebê na época que a gente morava lá, e era muito barulho, foi uma situação muito difícil. Então, até passar pela rua, assim, me traz memórias ruins. Eu fazia anos que eu não passava nessa rua e semana passada eu passei, fez lembrar de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente passou lá. Mas, graças a Deus, a gente saiu daquele lugar. Aí, na segunda casa, morei em 3 casas de aluguel. Na segunda casa, uma casa, eu fui morar numa casa do fundo, né? Que era uma casa maior, eram 2 cômodos maior. E nesses 2 cômodos tinha 2 janelas enormes. Eram maravilhosas aquelas janelas. Eram janelas antigas, sabe aqueles vitrozão lindo, antigo, colorido? Era linda aquelas janelas. Quando a senhora que saiu do aluguel e foi morar na casa própria dela, saiu dessa casa, a gente foi pro fundo. E foi assim, assunto para outro vídeo para contar detalhes. A nossa vida virou um inferno. A gente morou lá durante 1 ano e o que era para ser melhor, o que era para ajudar, só piorou. Na primeira casa tinha muito mofo, né? Porque não tinha entrada de ventilação. E nessa segunda casa, gente, olha, tinha um vizinho no fundo que morava
do meu lado, né? Nós morávamos no fundo e ele morava bem, tipo, como se fosse porta com porta, assim, mas do lado. E eu nunca tive problema com esse vizinho, nunca vi esse vizinho ter problema com ninguém, mas foi incrível que nessa época, quando a gente foi morar nessa casa que seria do lado da casa dele, cara, ele começou a ouvir som alto direto. Eu lembro que a minha filha ainda bebê, ele chegava de madrugada do trabalho e ele ligava o som no último volume. E a dona da casa não morava nem no mesmo estado que a gente. Então, assim, quem cuidava era a sobrinha dela, que também chegava de madrugada, via a situação, mas como a casa não era dela, apesar dela morar lá, que ela morava em cima, então ficava mais, sabe? Enfim, ninguém resolvia nada, e era um estresse, um cansaço mental que a gente sofreu muito nessa casa, muito, muito mesmo. Mas graças a Deus a gente saiu. Inclusive, as janelas, eu deixava fechadas as janelas, porque o vizinho do lado de uma casa, um sobrado grande de uns 3 andares, e quando eu estendia a roupa, eu ficava ali na frente de casa mesmo, ali como se fosse um quintal, sempre tinha alguém na janela, que seria da cozinha, né, desse terceiro andar lá deles. E às vezes tinha um vizinho lá que ele simplesmente parava o que ele estava fazendo para poder ficar me olhando, estendendo a roupa ou alguma coisa assim. Então, para resumir, essas janelas elas nem ficavam abertas, porque toda essa família, esses vizinhos que moravam nesse sobrado, eles conseguiam, como era um sobrado, né, e eu morava embaixo, no outro lado, eles conseguiam ver tudo dentro da minha casa. Então, o que eu fazia? Eu tampava as janelas. Eu deixava o vitrozão aberto, só que aí eu tampava com lençol, assim, para não ter tanta visibilidade, mas... olha, eu lembro da sensação de, nossa, eu vou para um lugar maior, nossa, essas janelas aqui, e aí já na primeira semana eu me decepcionei muito, mas graças a Deus, Deus me tirou daquele lugar, não saí de lá e fui para minha casa própria. O que aconteceu foi que eu fui para uma outra casa de aluguel, mas ali sim, Deus ele me presenteou, ele foi uma casa de aluguel, mas nós passamos, eu acho que uns 2 anos e meio nessa casa e foi bênção, gente, foi bênção naquele lugar, porque era uma casa que ela tinha uma entrada individual, tinha várias casas embaixo, mas ela tinha uma entrada individual, então em cima só tinha a minha casa, né? E era uma casa que tinha até uma áreazinha assim, ó. Eu lembro do dia que eu fui ver ela, eu conversando com uma moça da igreja da minha mãe, ela falou assim, nossa, tem uma casa para alugar do lado da minha casa, ela parece que ela é individual, você não quer ir ver com o dono? O meu pai conhece o dono. Aí, eu lembro que ela me deu o telefone, tava faltando um número, porque eu fiquei tão feliz e nem percebi, enfim. Fui bater na casa dela e aí ela me falou, olha, o cara do pastel lá, que vende pastel, na frente do posto policial, que não sei o quê. Falei, eu vou. Fui lá, conversei com ele, e aí eu lembro do valor da casa. Quando a gente foi morar lá, era R$500, né? E aí, a gente conversando e tal, ele me perguntou se você trabalha, se a esposa trabalha, não sei o quê. E a esposa dele foi até a casa me mostrar a casa. E aí eu voltei, ele falou assim, olha, é 550, mas eu gostei de você, eu vou te alugar por R$500. Só que aí você tem que dar já seria um mês antecipado, né? O depósito, mais o dinheiro do mês. E foi uma coisa tão... Ai, Senhor. Porque eu já tinha pago, eu tinha acabado de pagar o meu mês da outra casa velha, né? Então, assim, não tinha como, não tinha dinheiro sobrando para poder, R$1.000 sobrando para poder dar para ele. Mas Deus, ele providenciou e me ajudou. E ali, sim, nossa, eu fui muito feliz naquela casa. Deus, ele nos tirou de um lugar, assim, muito ruim. E aí ele nos deu um respiro. E foi quando a gente conseguiu sair do aluguel. Que aí mesmo, até tendo aumentado um pouco o aluguel depois, né? Mas ali a cada centavo, porque era a paz que a gente tinha. E enfim. Gente, esse vídeo não dá pra contar toda a história aqui, então eu vou pedir pra vocês deixarem um like, se inscreverem no meu vídeo, tá? Se vocês estiverem gostando também, comenta, porque vai me ajudar muito a crescer o meu canal, e eu quero muito que esse canal cresça, quero muito que ter pessoas pra conversar e ter pessoas pra trocar ideia, então, por favor, conversem comigo aqui no canal e não esquece de se inscrever, tá? Tchau, até o próximo vídeo.